Bem-vindos a mais um Linkcast, o podcast oficial da Last Link. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Ele que saiu aí do mundo corporativo, em que já ajudou mais de 4 empresas a serem vendidas por 653 milhões de reais e se entregou de cabeça no digital. E hoje está fazendo uma trajetória de sucesso, já faturou mais de 1 milhão e tá aí com vários projetos, planos, lançamentos. Tem muita coisa para compartilhar com a gente sobre o seu ecossistema focado aí em pessoas do marketing, o CMOs Marketing. É isso. Gustavo Storck, seja bem-vindo aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, sempre bom trocar com a Last Link. Muito obrigado a todo mundo pelo convite. Vai ser muito legal contar um pouquinho aí da trajetória, compartilhar um pouco da minha trajetória e naturalmente do ecossistema do CMOs Marketers aí, que foca em formar a próxima geração de líderes de marketing. Boa, a gente quer muito escutar aí sua trajetória, sua história, e principalmente aí seus próximos projetos dentro do digital. Bora. E roda a vinheta. Gustavo, como bons mineiros, a gente não poderia deixar de trazer aqui para você um presentinho direto de Minas Gerais. Opa. Com vários quitutes. Legal, muito obrigado. Olha só, que capricho. Não, e eu acho que o mais legal de tudo é a caricatura. E essa caneca aqui, ó, depois eu vou tirar aqui para poder mostrar melhor. Olha a caricatura. Olha a caricatura, parece que acertaram até a roupa que eu vinha. Acho que eu tô muito previsível. Muito obrigado a todo mundo da Last Link. E, Gustavo, a gente também conta aqui com um patrocinador que é muito querido, que é a Minimal Club. E ela tem totalmente a pegada da Last Link também, porque é bem focada em tecnologia, só que tecnologia para vestuário. Legal. Então também temos aqui um mimo da Minimal, Olha roupas só. minimalistas e tecnológicas para você. Muito bom. Muito obrigado, sou fã. E Gustavo, agora é hora de te ouvir. Primeiro, assim, da sua trajetória dentro do digital, a gente te acompanha mais de perto, né? A gente tem contato ali no dia a dia dentro da Last Link também. Mas eu queria entender a sua carreira antes disso, né? Antes de você ingressar no digital. Conta um pouco pra gente, assim, da sua história. Quem que era o Gustavo desde a infância? Quais foram os primeiros passos da sua carreira, assim? Legal, eu acho que eu sempre tive uma infância muito voltada para aprendizado. Sempre gostei muito de estudar, de ler, de tentar entender o porquê das coisas, né? Então, enquanto muito novo, eu adorava ver documentário, ver estudos, esse tipo de coisa. Mas tinha um assunto em particular que tinha uma pessoa da família que adorava fazer perguntas pra gente nos finais de semana. Então, eu e uma outra pessoa sempre disputávamos quem sabia mais sobre determinado tema. E foi isso que acabou me aproximando muito da economia, de estudar negócios, porque eu sempre tinha que responder alguma coisa complexa no final de semana para ganhar a mesada, ganhar o dinheiro do cinema do final de semana. Então, desde muito cedo, eu sempre estive muito conectado com entender como as coisas funcionam. E crescendo, eu acabei indo fazer a parte de sistemas, em tecnologia, exatamente por isso, porque eu acreditava que se eu entendesse como as coisas funcionam por trás, eu conseguiria criar e dominar as coisas a partir disso. Então, todo o meu repertório sempre foi muito envolto disso, né? Como que eu entendo como as coisas funcionam para a partir disso criar coisas novas? Como que eu domino os princípios básicos das coisas? Como que eu domino como as coisas são criadas? E o que leva as coisas a não funcionar? Então, acho que essa foi sempre uma maneira minha de buscar entender tudo isso, né? Então, eu sou goiano. Antes de estar em Floripa, eu morava no norte, numa cidade chamada Boa Vista. Cidade adorável, que eu tive boas lembranças, vivi muita coisa lá. Bons amigos também. E em Floripa, também eu vim para cá muito pela parte de tecnologia. Foi uma experiência muito, muito bacana. E minha trajetória desde da faculdade foi muito envolta entre empreender e depois entre me tornar um executivo de marketing. Então, passei por diferentes empresas e como eu tinha um background técnico e acabei também tendo um pé dentro do marketing e dentro da parte de growth, isso me ajudou muito a ter uma visão diferente dos negócios, o que foi essencial para que eu conseguisse gerar resultados. Então, na minha última experiência, eu estava numa empresa chamada Bling, eu era o líder de marketing growth dessa empresa.
Fiquei por quase 2 anos lá na operação. Entrei no momento que aí a gente estava na pandemia e a empresa estava se ajeitando ali para esse momento da pandemia. Foi uma oportunidade boa para o nosso segmento, segmento que atuava ali no e-commerce, serviço, indústria e comércio. E a gente cresceu bastante. Felizmente, com esse crescimento, a empresa foi adquirida por o grupo Local Web por pouco mais de 500 milhões. Então, foi um trabalho bem legal, intenso, de uma trajetória muito bacana que essa empresa já tinha. E antes dessa empresa, eu já tive envolvido em criações de outras áreas de marketing ou ajudando algumas outras áreas dessas empresas a crescerem. E isso me deu uma experiência muito bacana de entender como essas coisas funcionam. Ao mesmo tempo que isso me mostrou o desafio de liderar empresas desse porte quando você é um líder de marketing. Então, essa perspectiva de sofrimento dentro dessas empresas, no sentido de como você faz uma gestão de stakeholders, como você se comunica com diferentes níveis de executivos da empresa, como você trabalha diferentes tipos de produto para diferentes mercados, com diferentes preços, com diferentes canais de aquisição, diferentes modelos de negócio. Tudo isso fez que eu, ao sair do Bling, me dedicasse um pouco mais ao DCMOs, que eu posso contar depois como é que nasceu, e que depois de ter uma comunidade por quase 5 anos, virou um ecossistema de educação, comunidade e tecnologia, né? Então hoje a gente tem várias frentes lá dentro e estamos aí preparando um monte de coisa legal para os próximos passos. Boa. E aí me conta um ponto assim que eu tenho de curiosidade. Uhum. Dentro da sua jornada, nos meios tradicionais ali, como executivo, qual que foi a virada de chave para você falar assim, cara, não, agora eu vou interromper essa trajetória como executivo aqui, vou buscar empreender ou vou buscar entrar dentro do digital? Porque exige coragem, né? Você estava com uma trajetória de sucesso já reconhecida, assim. Legal, eu acho que todo mundo espera que seja mais bonita essa parte, né? E na verdade, o que aconteceu foi que eu estava um pouco cansado do mundo corporativo, especialmente quando você tem um background técnico e é uma pessoa muito direcionada a crescer, a fazer as coisas acontecerem, a ser mão na massa, você tende a ter menos conhecimento e capacidade política, de lidar com política, de lidar com jogos de interesse, com esse tipo de coisa. E quanto mais você vai crescendo dentro de organizações, mais isso está presente. Então, deu um dado momento que eu falei, cara, acho que eu prefiro gastar energia com outra coisa do que com isso. Para mim não está fazendo muito sentido. E eu meio que cansei do mundo corporativo, de fato, por essa questão muito de você tem mais esforço para fazer as coisas acontecerem do que fazendo as coisas acontecerem em si. Então, tipo, você precisa pavimentar muitos caminhos, dar muitos tapas nas costas de muita gente antes de você conseguir pegar e botar um plano estratégico em execução. Eu falei, cara, deve ter outras formas de fazer isso. E eu, particularmente, entendi que eu também não tinha me preparado para aquilo. Eu não tinha as skills necessárias para eu ser um líder que conseguia transitar bem nesse cenário político. Não tinha porque não tinha me desenvolvido e não tinha porque não tinha interesse em ter. E eu acho que esse foi a virada de chave, né? Então eu entendi, cara, eu prefiro apostar em uma outra indústria, num outro caminho. E inicialmente essa ideia era muito ir para a linha de blockchain e fintech. Era algo que eu estava estudando, fazendo uma pós, inclusive, sobre. Mas acabou que quando eu saí, eu falei, cara, e se eu criasse algo que resolvesse o problema que eu tenho? Que, tipo, ninguém me preparou para esses saltos de empresa e para esse tipo de coisa que eu fui enfrentando ao longo da carreira. E aí que eu crio a linha educacional dentro do DCMOs, né? Para responder essa minha dor mesmo. Tipo, cara, é bom você entender de marketing, de growth, mas é bom ser muito bom em liderança, é muito bom ser bom em gestão, é muito bom você dominar todas as alavancas de uma organização, é muito bom você entender que você tem que trabalhar duro, mas você tem que comunicar também. A gente do marketing, a gente se vende mal, a gente ajuda as empresas a se vender, mas a gente se vende mal dentro do que a gente faz dentro das organizações. Então a gente acaba focado em fazer e menos em comunicar. Eu entendi que comunicar é uma coisa importante. Então dentro do DCMOs eu tenho até uma aula que chama Gestão de Stakeholder, exatamente por conta disso, né? De como você fazer esse trabalho. E também diversificando o tipo de canais. A gente acaba sendo, às vezes, muito viciado em 1 ou 2 canais de aquisição e a gente propõe ali pelo menos 13 canais de aquisição para você experimentar e começar a testar, como utilizar rotinas, rituais e processos, todos esses tipos de coisas que normalmente quando você é um analista e vira um executivo, você vai crescendo talvez na força bruta,
porque você vai fazendo as coisas acontecerem pelo talento e pelo esforço de uma equipe que trabalha junto contigo. Mas se você traz essa camada mais de soft skills mais forte, o resultado é maior. Então, meu ponto de virada foi entender que eu não tinha tão bem aquelas skills, não tinha muitas referências no Brasil para desenvolver aquilo dentro do contexto do marketing, e aí eu criei o produto para isso, da mesma forma que fui lá atrás para criar a comunidade. Então, da sua própria dor surgiu o seu produto, né? Na verdade, os 3 produtos que a gente tem hoje, todos surgiram da própria dor. O DCMOS foi criado em 2018, quando eu era CMO de uma empresa chamada Compass, que também foi vendida para a Homem, RP. Então, na realidade, antes de você sair mesmo do mundo corporativo, você já começou com outros produtos em paralelo. Exato. Então, o CMOs Comunidade primeiro foi lá atrás. Foi bem lá atrás, isso. Na verdade, nunca foi a ideia transformar o CMOs numa empresa, num negócio. Ele nasce como um projeto no qual a gente queria conectar executivos de marketing. Eu tinha uma dor, na época, eu era líder de marketing dessa empresa, Compass, né, como eu comentei. E eu tinha uma dor que essa empresa era uma empresa de Customer Onboarding, que é um subsegmento dentro de SaaS, né, que é como você guia o usuário dentro dos produtos, né. E aí tínhamos uma plataforma para isso. E a gente tinha um desafio muito grande de como posicionar essa empresa no mercado. Como é que a gente posiciona uma empresa de Customer Onboard dentro do mercado SaaS em 2018, que era muito incipiente ainda? E eu sempre tive uma pergunta, pessoal, por causa da infância lá, de buscar responder as coisas, que era como que a pessoa mais inteligente do mundo resolveria esse problema? E quando eu fiz essa pergunta para mim, eu não tinha resposta. Eu falei, ok, então não tem uma pessoa, tem várias. E aí eu usei uma ferramenta chamada Mail Hunter na época, e eu consegui levantar 20 e-mails de pessoas aqui da região, mandei um e-mail convidando, desses 28 aceitaram e 7 pareceram para trocar uma ideia de desafios de marketing. Então lá em março de 2018, o CMO nasce numa salinha, uma Coca-Cola, um salgado e uma pizza, e esses 7 executivos, era até a sala dentro do Parque Tecnológico Celta, que quem mora aqui sabe, que era da RD antes de ser a gente estar lá. Então, a partir dessa primeira conversa, a gente começou a se reunir uma vez por mês em várias empresas, Involves, Dialeto, RD Station, todas essas empresas a gente foi fazendo reuniões sobre temas diferentes. Um dado momento isso virou um grupo do WhatsApp, e aí as coisas foram acontecendo, foi crescendo, a gente passou de mais de 100 Naquela executivos. época nem falava tanto de comunidade, não era comunidade, era uma rede ali. Era tipo assim, um monte de gente boa, disposta a se ajudar, a gente tinha até um mote, né, conectar, aprender e compartilhar. Era essa a ideia, a gente se conectava, aprendia e compartilhava conhecimento. E era um side project, mas era um side project que eu bancava, não tinha finalidade financeira, era puramente, cara, vamos ajudar o ecossistema. Então, em 19 para 20 por ali, um pouco quando começou a pandemia, esse já tinha mais de 100 executivos, já era um grupo fechado, onde a gente selecionava as pessoas para entrar, porque tinha muita gente querendo entrar, e a gente tinha lá, já tinha executivos de grandes empresas do mercado, e aí a gente olhou um dia, assim que começou a pandemia, eu falei, cara, a gente está numa posição muito boa no mercado, né? Nós, enquanto executivos. O que a gente pode fazer pelos outros? Daí eu falei assim, conversei com um cara muito gente boa do nosso ecossistema, que se chama Rodrigo Losso. Eu falei assim, o que a gente pode fazer? E aí a gente marcou uma reunião e combinou acho que 30 executivos apareceram nessa época, e a gente dividiu em 3 squads, esses executivos, todos eles dispostos a ajudar. O primeiro squad era o de vagas, a gente ajudava as pessoas a se recolocarem no mercado. O segundo squad era de apoio a causas, então a gente tinha vários tipos de causas que a gente buscava apoiar com a nossa influência. E o terceiro a gente criou uma aceleração / mentoria de startups. Então 2 a 3 executivos se reuniam, a gente selecionava as startups que aplicaram, ia nessas empresas, ou online, como fosse, mentorar elas para elas tentarem passar pelo momento da crise. Então nessa época foi que a comunidade, que não era comunidade, ganhou um site, a gente criou rede social, essas coisas todas. Então foi ali mais ou menos que a coisa começou a acontecer. Mas sempre foi um projeto paralelo. Até a minha saída do Bling não tinha objetivo de negócio em si. Entendi, bacana. E eu acho engraçado isso, porque ao mesmo tempo que te chateava a situação dos tapinhas nas costas, do mercado lá tradicional, corporativo, você nunca foi contra o poder do network, mas de uma forma diferente, né? Você sempre valorizou as conexões, né? Sim. Que na verdade, acho que eu enxergo como 2 coisas diferentes, né? O network, você
trabalhar com pessoas boas, trocar, querer aprender, se desenvolver, todo mundo com o mesmo objetivo, sem que a sua agenda pessoal seja mais importante que a agenda coletiva, é um jogo, né? Agora, quando a sua agenda pessoal, suas ambições pessoais são mais importantes do que o grupo, do que a empresa, esse é o jogo que eu não jogo. Então, eu digo que eu tenho um texto que eu falo assim, cuidado com os ambiciosos e incompetentes. Porque essas pessoas, elas não sabem como fazer, mas elas sabem como se vender que estão fazendo. E essas são as mais perigosas dentro de organizações. Então, é esse tipo de cenário que eu não gosto. Agora, do outro lado, onde eu tenho gente boa, fazendo bem feito, dando certo, se ajudando, construindo coisas sólidas e dispostas a pegar outras pessoas e guiá-las, eu acho que esse é o jogo que eu gosto de jogar, sabe? Boa. E aí, você chegou nesse momento que você estava cansado de toda essa situação. Primeiro ia caminhar ali para uma pegada de blockchain e aí depois foi direcionado para outras coisas. Legal. Muito bom. O que aconteceu foi, eu sempre fui muito apaixonado por essa parte de tecnologia. Então, naquela época, eu tinha gravado uma série sobre blockchain, sobre NFTs, né, sobre toda essa parte. Eu falei, cara, se eu vou voltar para o mercado corporativo, eu quero voltar, só volto se for para uma empresa de tecnologia que tem a ver com blockchain. Na época, eu estava considerando a Binance ou a Coinbase, né? Eram duas empresas gringas que eu estava considerando ir. E aí, eu me recordei que um pouco antes de eu sair da empresa, uma pessoa me fez uma proposta de comprar a marca do DCMOs para transformar em algo educacional, né? E na época tinha uma premissa lá de que eu devia assumir a operação e não continuar na empresa, que eu estava na Bling. Mas eu não topei na época, enfim. Depois eu pensei, cara, e se eu mesmo resolver fazer isso? Né? E se eu também criar esse produto que resolve um problema, eu tenho a premissa de que, poxa, se eu criar esse produto, existe um mercado de mais de 500 mil profissionais de marketing, né? Na época, uma dezena de milhares de executivos. E eu falei, então acho que tem um mercado interessante aqui, e esse é um problema que com certeza é verdadeiro, porque ao longo desses 5 anos anteriores a criar a parte educacional, eu dava muita mentoria. Então, eu conversava muito com o executivo, eu ajudava o executivo a se reposicionar no mercado, dava mentoria, tinha momentos de troca ali para melhorar um desafio que o cara estava passando, ajudava também na parte de canal. Então, eu estava em contato com dezenas ali, todas as semanas, todos os meses, né? Mensalmente eu falava com muita gente. A gente chamava de café com marketing. Eu marcava uns cafés e trocava muito com as pessoas, né? Então, eu falei assim, cara, eu mesmo vou fazer, né? E aí, felizmente, eu fui validar, a gente fez um bom Customer Developer ali, validei essa hipótese em si e consegui levantar quase $500 mil de investimento na época, com um conjunto de investidores. Isso foi muito importante na época, porque eu acho que o investimento, o dinheiro foi bom, mas ouvir das pessoas que o problema que eu estava tentando resolver e a proposta tinha aderência, tanto com as pessoas que tinham potencial para investir, quanto com as pessoas que eu estava conversando para validar, acho que foi muito importante, assim. Foi a virada de chave. Acho que foi a virada de chave. Vou focar nisso mesmo, 100%. E tem outra coisa, né? Se você está atrás de investimento, saiba de que a partir do momento que o dinheiro entra, você não está rico. O valuation de milhões não é o que importa. Você acabou de emitir uma dívida, então você vai ter que pagar essa dívida. Então, assim, o investimento, ele ajuda você também ter um senso de execução e de responsabilidade maior. Pô, tem X pessoas aqui que apostaram em mim. Então, agora, tudo aquilo que às vezes você pensa que você não vai fazer, tipo, antes você ficava, não vou fazer porque não tô confortável. Esquece, você vai ter que fazer. Porque você tem que mover, entendeu? A todo custo. Então, naquele momento foi isso que aconteceu, né? Você tem que estar sempre em movimento. Seria... Não tem uma área cinza que você não tenha que fazer. Você vai ter que fazer. Agora, tem pessoas que são mais confortáveis em fazendo algumas coisas, tem pessoas que são menos. Por mais que eu seja uma pessoa de network, de comunidade e tal, eu sou um cara de back-office. O meu perfil é um cara de bastidores. Eu executo e estou envolvido em muitas coisas que 99% das pessoas não sabem. Ou seja, é uma honra ter esse cara aqui com a gente hoje. eu não gosto, não é meu perfil, a exposição, essa coisa toda. Por mais que eu saiba que é importante para o meu trabalho. Então, eu tenho me esforçado muito para estar presente. Então, seria uma área cinzenta que você
você se esforça pra fazer. Eu vou dar palestra, querem me convidar pra palestra de inteligência artificial, eu vou conversar sobre, vou lá, mas, cara, eu vou passar uma semana me preparando, assim, porque é um desafio pra mim, mas eu vou. Eu estive agora recentemente em Blumenau, poxa, pra mais de 100 pessoas lá, foi uma palestra fantástica sobre inteligência artificial, e eu tava super inseguro, e o final foi todo mundo elogiando muito, porque foi um trabalho legal. Então, quando você assume um investimento, quando você recebe um investimento, quando você tem uma entrada de investidores, a responsabilidade aumenta muito. Então você vai ter que fazer muita coisa e você acaba fazendo, e o que é ótimo para o seu crescimento. Acho que eu não esperava tanto que eu ia errar tantas coisas, né? Também tinha uma premissa como líder de marketing, eu sabia mais do que eu sabia, então eu errei bastante também nessa jornada, que foi muito difícil. Mas eu compartilho aqui com vocês um pouco desses tropeços. Sim, vou querer entender também, até porque melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso, né? Não que a gente não aprenda com os erros nossos também. Mas me conta o seguinte, de um ponto que eu acho interessante, porque assim, conversando com produtores digitais, muitos deles começaram com uma visão de um trabalho ali até paliativo, lateral, em relação a uma função principal, aí depois foi amadurecendo, depois foi criando visão de negócio. Então as pessoas não entravam com essa visão de negócio que o mundo corporativo te trouxe, né? Uhum. De estrutura de empresa, de necessidade de ter esse planejamento. O que você acha que foi de bom, assim, de essencial, e que você gostaria de compartilhar com as pessoas de visão de negócio? Que eu acho que hoje é uma das maiores dores que a gente tem, assim, no nosso mercado, sabe? A pessoa que começa, às vezes, cresce rápido, mas no longo prazo precisa dessa estrutura. Eu acho que, cara, se você quer jogar um jogo de verdade e fazer as coisas acontecerem de fato, primeira coisa, você tem que ser ambicioso. Ambicioso no bom sentido. Você tem que ter uma visão de onde você quer chegar minimamente. Acontece que você não consegue enxergar 100% daqui como você vai chegar lá, mas você tem que ter essa visão. Então, quando eu construí a primeira versão do CMOs, eu tinha um mapa mental, um frame lá, numa ferramenta chamada Miro, que eu tinha toda a visão do que era possível fazer. Porque eu precisei construir essa visão, porque eu precisava vender para os meus investidores também que eu estava construindo algo que seria algo grande para valer o investimento no longo prazo. Então, era tipo como se fosse já seu ecossistema, todos já os produtos conectados. Desde o início, você já tinha essa visão. Já tinha essa visão, Então, já tinha essa visão. Tudo que está acontecendo hoje já estava naquela visão. Naturalmente, eu não cheguei nessas coisas da maneira como eu achei que ia ser, porque a gente acha que é mais fácil. Mas eu já tinha uma visão mais ou menos. A única coisa que tá lá nessa visão que não existia era o AI, que daí surgiu por uma outra dor. Então, ele não fazia parte dessa visão, mas desde o princípio eu já tinha visão. Então, ter essa visão te ajuda a saber olhar, ok, o que dentro de tudo isso eu consigo começar fazendo. Então, definir o que é como é que eu valido isso, né? Então, a gente, dentro de marketing, growth, produto, a gente trabalha muito com validação. Então, eu vou validar uma hipótese. Então, a primeira validação da hipótese foi ir conversar com as pessoas antes de criar página, fazer qualquer coisa. Era o que eu falava, café com marketing. Então, eu marcava reuniões diuturnamente para falar com muita gente. Validar produto antes de validar página de vendas. Não, validar proposta, né? Oferta. Nem oferta ainda, é a proposta. Eu tenho uma tese aqui, o que você acha como é que você está resolvendo esse problema hoje? Como é que você lida com isso hoje? E aí entender que as pessoas não estavam resolvendo isso da melhor maneira, ou estavam resolvendo com pessoas que não tinham habilidades de verdade, se vendiam, mas não tinham essa habilidade. Então, no primeiro momento, eu identifiquei, olha, legal, tem uma oportunidade de mercado. Mas será que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? De fato, entendeu? Porque tem uma diferença entre eu querer resolver esse problema e ele ter uma... pagar. Eu priorizar aí dentro de tudo que eu tenho que resolver. Sim. Então, esse desenho de tentar validar, de encontrar caminho de posicionamento. Então, validação, go-to-market, né, que é a estratégia, como você vai lançar isso? Apresentação de produto, usar o ecossistema, né? Pô, já tinha 5 anos ajudando muitas pessoas. 5 anos ao longo dessa jornada só entregando tudo que eu tinha de melhor ali junto com esse ecossistema. O que esse ecossistema pode ajudar de alguma forma? Então, isso ajuda muito com a validação de que isso que esse cara está falando, ele já faz há muito tempo. E aí a gente conseguiu criar um produto na época que
a ementa que eu criei inicialmente foi revisada por 8 executivos, tipo de grandes empresas. E quando a gente desenhou o que seria o produto, eu tinha uma premissa. Eu quero que todas as aulas seja um professor dando a melhor aula que ele pode sobre aquele tema que ele mais domina. Então, pra você ter ideia, o Road to CMO, que é esse primeiro programa, ele tinha 46 professores, mais ou menos. Então tinha muita gente. Era meio maluco fazer um negócio desse tamanho sendo o primeiro produto. Mas na minha cabeça era o que fazia sentido, né? Então eu acho que, voltando, a validação, a estratégia de go-to-market, o posicionamento do produto, a estratégia mais detalhada de aquisição, já ter uma boa noção de indicadores, então eu sabia que KPIs olhar, né, que indicadores de performance olhar, que OKRs olhar, né, que são maneiras de você comunicar prioridade dentro de trimestre, dentro de semestres. E voltando para o coletivo, eu tinha muita gente boa ao meu redor, então foi muito bom trazer algumas pessoas para já ajudar nessa fase. Então eu não estava sozinho, não era por mais que eu seja um fundador solo, eu nunca estive sozinho, sempre estive rodeado de gente boa. Então ter noção de validação, ter noção de go-to-market, aquisição, posicionamento de mercado, indicadores globais dentro de uma organização, já de gestão de pessoas também, então saber quais perfis eu preciso, quais perfis são complementares, como a gente vai se comunicar dentro desse processo, quais são as alavancas que a gente tem aqui interna, como é que eu posso trazer e reter esses talentos, que estratégias vão ser utilizadas para isso. Tudo isso ajudou no começo, a gente já começar, por mais que com vários erros, grande. Então, eu não começo zerado, tipo, eu só tenho uma página. Não, a gente tinha um processo, já tinha uma visão, tinha uma ideia, tinha várias coisas, sabe? Porque aí seu próximo passo foi atrás de investimento? Não, na verdade o investimento já veio antes, né? Antes de tudo isso acontecer, o investimento já entrou. O investimento, ele veio quando eu tive a visão do produto que era possível criar. E eu também vinha de um track record, né? O que ajudou a ter o investimento foi o track record. Eu tinha uma história no mercado já de ter ajudado várias empresas a crescer, de ter ajudado empresas a vender. Então o cara sabia, olha, eu ouvi até de um investidor, olha, eu tô investindo em você e não no projeto, porque eu sei que você vai fazer alguma coisa legal. Entendeu? Então, beleza, o cara está investindo em você. Então, nesse primeiro momento, muitas vezes, as empresas, os investidores investem no empreendedor e não na ideia. Porque se o empreendedor tem capacidade de execução, ele vai conseguir executar de alguma forma. Alguma coisa vai dar certo. Eu não sabe exatamente o que às vezes, mas alguma coisa vai dar certo. Boa. E também você já entregava muito, até gratuitamente, né? Você teve sua comunidade por um tempão, ajudando várias pessoas de graça, né? De graça, isso. Exatamente, eu acho que tem esse pilar lá, que hoje todo mundo chama de comunidade, vamos criar comunidade, já existia há 5 anos, né? 5 anos antes, hoje a gente tá com 6 anos, pouco mais de 6 anos. Então, não era uma proposta fake, sabe? Não era uma coisa que surgiu do nada. Não, tinha uma história ali de muita gente. E essas pessoas também que foram ajudadas, elas genuinamente também queriam que isso acontecesse e desse certo. Então elas colaboravam muito. Muita coisa eu não teria conseguido fazer sem a força da comunidade, sem a força dos embaixadores que vieram depois, né, de pessoas que estavam ali querendo de fato ajudar e que até hoje estão ali conectadas. Hoje somos mais de 600 executivos das principais empresas do Brasil, né? Então, a gente tem muita gente legal junto, né? A gente brinca até que recentemente eu trouxe a Camila Farani, né, para fazer parte da comunidade, e aí quando foi num dia depois foi dia 1º de abril, quando foi um dia depois, o pessoal, todo mundo comentou, ela comentou também, um abraço Camila, e alguém comentou no final assim, depois no dia 2, pessoal, isso aqui era verdade ou era piada de 1º de abril? Porque, tipo, gostou tanto da chegada dela, né? Então, assim, o pessoal tá ali sempre conectado, querendo ajudar. E até o próprio posicionamento dela. Ela falou assim, não, eu tenho muito a aprender com vocês, né? Então, acho que essa é a essência. A gente tinha alguma coisa genuína que continuou por muito tempo. O diferencial é que em um dado momento eu falei, legal, e se eu tiver dinheiro para potencializar mais isso? Então, como é que a gente monetiza para potencializar mais esse alcance? E hoje a gente tem
centenas de alunos, né, que foram formados com a gente, que têm resultados de verdade, que estão crescendo na sua carreira, que a gente recebe feedbacks todos os dias de que ajudou nessa parte de política, que ajudou na parte de posicionamento, que ajudou no entendimento de gestão e liderança, né? Gestão, indicadores, KPIs, OKRs, liderança, a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, inspirada, conectada no propósito. Então, acho que esse é um diferencial, assim, uma coisa que ajudou a construir. Agora vamos falar dos percalços aí dentro do caminho. Ai, obrigado. Então, até tomar uma aguinha para falar dos percalços. Dos percalços. Vamos lá. Olha, eu posso dizer dezenas de percalços, né? Mas eu acho que a primeira coisa que o empreendedor faz, ele superestima demais a capacidade dele de fazer as coisas. Eu não me orgulho disso, não quero que você se orgulhe, mas eu tive 3 burnouts e isso custou bastante a minha saúde. Hoje ainda é um reflexo da minha saúde por questão do burnout. Trabalhar sem um equilíbrio, né, da vida pessoal e profissional. Então acho que esse foi um primeiro grande erro que eu já vinha cometendo como executivo e foi muito mais intenso como empreendedor, porque você está muito mais exposto, né? Quando você é executivo, você tem lá um salário, você tem todo um benefício, incentivo de longo prazo e etc, e você está bem. Aí quando você é empreendedor, se você vacilar um pouquinho, você acaba se dando mal, né? Mas eu acho que um dos primeiros pontos é eu acreditar que eu estava pronto. Então eu achava que, cara, eu já ajudei tantas empresas a crescerem, a serem vendidas e tal. Eu acho que eu consigo fazer o meu. E eu acredito que eu consegui, assim, mas na parte de produto, marketing e growth. Isso eu acho que eu dominava bem. Só que a empresa não é só isso. A empresa tem contabilidade, a empresa tem financeiro, a empresa tem RH, tem muitas outras coisas. Então, eu acho que um dos primeiros erros que eu cometi muito no passado foi formas de venda do produto. No passado, a gente vendia, por exemplo, no boleto, parcelado, um produto, sem ter um caixa forte para isso, porque a gente estava começando, e a gente era pego com muita inadimplência, por exemplo. Só que a gente estava gastando dinheiro, isso é bem importante. A gente estava gastando o dinheiro do mês se baseando em quanto a gente vendia de faturamento e não quanto a gente recebia no caixa. Então eu falava, eu estou faturando bem, faturei aqui 100 mil, gastei 90, então tá bom. Só que quanto desse faturamento realmente eu recebi? Desde descontar todos os impostos, taxas e etc. E também a parte de quanto desses boletos que foram os contratos vendidos foram de fato pagos e quanto eu trouxe no final. Então, teve mês, depois olhando para trás, em que eu gastei 110 e coloquei 23. Só que de contrato eu tinha vendido mais de 100. Só que o dinheiro entrando no caixa era muito menor. Então, mas eu estava muito focado em growth, em produto, ali no mercado, em construção, em relacionamento com professores e tal, do que olhando para o negócio. E olhando para o caixa, por exemplo, né? Olhando para essa parte financeira. Então, acho que esse foi um grande erro, assim. Eu acho que eu teria crescido muito mais se eu tivesse a maturidade de, desde o começo, estar ali com o olho fixo nisso, analisando, tentando entender, olhando margem de lucro, tentando entender como é que era a margem de contribuição de cada produto, como é que eu poderia trabalhar os diferentes produtos, como é que eu poderia criar uma esteira de produto para eu reduzir meu custo de aquisição, vendendo mais para cada tipo de cliente, né, oferecendo uma proposta de valor contínuo. Então, eu acho que essa estratégia de como trabalhar o modelo de vendas ali, tanta parte de time comercial também, que a gente falhou várias vezes em contratações. Acho que essa foi uma das partes que a gente mais falhou nesse primeiro momento, né? De esse acompanhamento mais próximo, dessas estratégias de vendas ali, e de como olhar para o investimento que a gente estava fazendo versus o que estava voltando para o caixa, sabe? Boa. Então, o primeiro ponto, que é olhar para as métricas do negócio e não só de crescimento, né? Uhum. E o segundo ponto, contratações, que você trouxe. Exato. A gente... Isso é difícil. A gente não pode assumir que todo mundo que a gente vai contratar de largada tem os mesmos princípios que a gente. Não dá para assumir isso. Você pode ser super idôneo, você pode pensar que as pessoas vão vir com a mesma linha de raciocínio sua, mesmo jogo, e às vezes não vão acontecer. Então a gente erra nesse tipo de coisa. A gente está falando de cultura e valores, né?
quando você está numa operação de startup, quando você está no começo, você está com muita ansiedade. Você precisa fazer as coisas acontecerem. E a minha dica é, não pule processo, não quebre etapas, não deixe de fazer o que tem que ser feito só porque você está com pressa. Foi isso que a gente fez. A gente tem um processo aqui, vai analisar o perfil DISC da pessoa, vai fazer âncoras de carreira, vai fazer um teste de avaliação, vai fazer um fit cultural. Eu sabia que tinha que fazer isso, eu vivi isso nas empresas. Aí falou, putz, a gente tem que vender, bora botar pra dentro. Aí pegava um currículo, fazia uma conversa rasa do que qualquer pessoa pode se vender em qualquer conversa e bota pra dentro. E aí só gera um problema, porque rapidinho você vê o desalinhamento. Então, minha dica seria nunca pular as etapas, especialmente contratação. Se você quiser gastar um tempo como executivo, gaste na contratação das pessoas e no desenvolvimento delas. Se você pular qualquer uma dessas etapas, ou você contrata mal, ou você perde talento. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso me ajudou a enxergar isso de uma maneira melhor. E até um dado momento entender que, cara, eu não vou conseguir fazer isso crescer se eu não trouxer uma pessoa para me ajudar nisso aqui. Foi aí que eu trouxe uma COO, né, uma pessoa de operações, que ajuda a gente ali. Paola, se estiver ouvindo, um abraço. Que é a pessoa de operações. Então, beleza, até agora eu tenho uma pessoa que me ajuda nessa parte de operações. Mas no começo, primeiro ano, quase todo, dos 10 primeiros meses, não tinha, eu fazia tudo. Então, eu falhei ali na parte de pagamentos e boletos, falhei na parte de contratações mais acertadas, muito pela ansiedade e vontade de fazer acontecer, mas sem estar sem ter a competência necessária para avaliar algumas coisas, ou apesar de ser negligente. Então, às vezes você sabe que está fazendo errado e você pula uma etapa contando com a sorte. E nos negócios você não pode contar com a sorte. A sorte vai acontecer, mas se você contar com ela, pode ser que você se dê mal, entendeu? Boa. E aí, o que você mudou hoje na sua rota, sabe? Porque você tá com novos objetivos, vai fazer novas estratégias aí, atualmente, com seu ecossistema, né? Sua esteira de produtos rodando de outra forma. Queria que você compartilhasse quais foram esses pontos que você ajustou realmente, assim. Eu acho que, como eu falei, eu comentava nos bastidores sobre a visão da Zoho, né? Eu tenho uma empresa que hoje tem um escritório aqui em Floripa, chama Zoho CRM. Eu conheci um pouco da filosofia deles e desde que eu tive o contato com a Zoho, eu mudei um pouco a forma de pensar em relação a algumas coisas, que é essa certa ansiedade para ver a coisa acontecer e ter tudo rápido e olhar para muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, não só pela Zoho, mas ao longo de tudo que eu aprendi, eu entendi que eu tinha que focar, tinha que fazer as coisas de uma maneira realmente passo a passo, e que ainda assim as coisas iam dar errado, mas poderiam dar errado de alguma forma, né? Então, trazer uma pessoa de operações, entender que eu em operações, em estratégico, não ia funcionar, foi um passo importante. Fazer uma boa gestão dos talentos, as pessoas que estão com a gente hoje, a maioria já tá um Como que é a sua estrutura de time hoje? Eu tenho uma pessoa de operações, e embaixo dessa pessoa eu tenho uma área de produto educacional, uma área de marketing, uma área de vendas, uma área de financeiro, e aí, paralelo a isso, a gente tem a parte de tecnologia, que é algo que a gente está desenvolvendo, né? Que tem aí outras coisas por vir. Então, essa pessoa de operações lida com toda essa galera no operacional, baseado no que foi definido estratégico. Então, você perguntou, o que está por vir, né? A gente entendeu que a gente tinha uma visão de produtos, a gente lançava cursos, tinha comunidade, mas ainda faltava alguma coisa nessa equação. E aí a gente está unificando todos esses produtos como um plano de assinatura, onde a gente vai dar acesso a todos esses produtos que a gente tem. Então, o cara vai assinar, vai ter acesso a vários programas educacionais muito robustos, vai ter acesso à comunidade com mais de 600 executivos, vai ter acesso à plataforma de inteligência artificial com as principais inteligências do mercado e afins, tudo isso dentro de um plano de assinatura. E ainda vai ter poder contratar os planos avulsos, né? Que é as mentorias, as imersões, os cursos gerais, etc. Então, o que a gente mudou com o tempo foi, cara, eu vou olhar para dentro e cuidar melhor das pessoas, não vou pular etapas, eu vou focar em um passo de cada vez, vou também focar em olhar esse equilíbrio entre caixa e receita que está entrando, né? Eu vou olhar para a margem com mais tranquilidade. E a gente vai se arriscar, mas se arriscar com uma margem.
né? E também vai fazer as coisas de maneiras mais enxutas. Quando você começa, você acha que você consegue fazer tudo. Você acaba criando muitas coisas complexas, abrindo muitas variáveis. E isso é muito ruim. Então, beleza, sonhar grande, mas haja pequeno, sabe? Pode sonhar grande, é legal. Você vai pensar um monte de possibilidades. Mas começa pequeno. Então, antes de pensar na padaria, começa vendendo 10 pães por dia, sabe? Eu quero uma mega estrutura. Quer? Começa... Vende 10, 15, 30, 50, 60. Ah, mas eu quero escalar. Por que você quer escalar? Qual que é a premissa disso agora? E você só escala o que você já entende Tá manual, validado. o que já está validado. Você não escala antes disso. Você tem que trabalhar o que está manual antes, trabalhar o que você entende, ver quais são as alavancas, quais são as variáveis, como isso impacta cada etapa do negócio, para daí você conseguir escalar. E às vezes escalar, você nem precisa de pessoas, é processo. Mas muitas das vezes escalar é pessoas. Aí você tem um outro complicador, você vai... Toda vez que a empresa vai indo de 10, 15, 25, 30, 60 pessoas, é uma estrutura nova, é uma forma de gestão diferente, é processo diferente, é playbooks diferente. E se você não tiver do começo os processos, os playbooks, a maneira das coisas serem feitas, desde o começo, daqui a pouco o conhecimento do seu negócio está dentro da cabeça de cada indivíduo e uma vez que um sai, você perde. Então essa gestão do conhecimento é importante também. Então, você falou que amarrou agora novos produtos dentro da sua estrutura. Então, a gente está falando da parte de comunidade, Isso. com os CMOs, que foi o que foi precursor de tudo. Começou tudo. Tem a parte da tecnologia com a ferramenta de IA, né? Uhum. Depois eu quero que você conte um pouquinho melhor pra gente. O que mais que temos? Tem a frente educacional com os programas on demand e tem a frente educacional com os programas dentro da assinatura on demand, os programas dentro da plataforma, mais as mentorias ao vivo. Legal. E você tá falando aí também de recorrência e tudo mais. O que foi importante para... o que você considera importante considerar para definir uma boa estrutura de precificação? Não só para o seu produto, mas para onde olhar nesse momento? Eu acho que primeiro você olha para sua estrutura de custo, né? Quanto custa você operacionalizar, lançar o produto, entregar aquele produto, fazer a gestão daquele produto por um tempo. E aí, no nosso caso, a gente olhava muito a gente vivia muito de booking, né? Que é aquela venda mensal. Então, quando você depende de booking, você sempre está num ciclo de estar ou dentro do digital, como se fala, com perpétuo ou fazendo lançamentos. Ou você faz lançamento ou você está no perpétuo. E naturalmente, quem conhece sabe, quando você faz lançamento, dependendo do estilo que você está usando, qual é a filosofia que você utiliza, você está abrindo um carrinho para apresentar alguma coisa. E você vai ter um pico de venda. Só que o que acontece depois desse pico de venda é que você tem um período de baixa, né? Então, esse resultado do pico de venda ele tem que ser suficientemente bom para compensar o período de baixa que você vai ter, mesmo que você tenha um perpétuo. Só que, ainda assim, você depende de booking. Ainda assim, você depende daquela venda daquele período. A recorrência traz uma outra camada para isso. Legal. Eu vou fazer um booking grande, só que esse booking é de recorrência, que pode ser anual, mensal, trimestral, semestral. Mas eu também tenho uma relação de mais longo prazo com essa pessoa. Então, veja, no primeiro eu estou preocupado em gerar a venda e entregar o resultado, sim. Mas no segundo, eu estou fazendo a venda, mas eu também estou focado em manter uma retenção, de manter um sucesso desse cliente continuamente, tanto para ele continuar comigo e renovar, quanto para ele comprar mais. Então, você vai ter que entender, cara, legal, normalmente uma assinatura ela não pode ser muito mais cara. Tem um termo que é willing to pay, né? Quanto que as pessoas estão disponíveis para pagar por determinados produtos, ou por determinadas categorias. Tem que entender em qual categoria o seu produto entra. Então, legal. Quantos o brasileiro médio estava disposto a pagar quantos streamers, por exemplo? 3, 4, 5 no máximo? Se você é uma empresa que vai adicionar mais um streaming de entretenimento, potencialmente você tem que ter um diferencial muito grande. Você vai se diferenciar por preço, você vai se diferenciar por qualidade, você vai criar um novo nicho único dentro desse segmento. No nosso caso de educação, a gente está entregando para a pessoa não só educação. Eu educo ela, eu conecto ela e eu entro no operacional com ela, porque eu tenho tecnologia para isso. Então, eu não estou só te educando, estou te educando. Legal, te dei as ferramentas, o que tu precisa para ser um grande executivo. Mas agora também eu vou te dar aqui mentorias com grandes executivos sobre isso. Não é comigo só.
mas eu também vou te conectar presencialmente e virtualmente com esses mais de 600 executivos. Não o suficiente, eu vou te ajudar a contratar e ser contratado. Tá bom por aí ainda não. Você precisa ser produtivo no dia a dia, tomar decisões, criar conteúdo. Eu te ajudo com a plataforma de AI. Então, para você ter acesso a tudo isso, você gastaria R$ 10.000. Eu vou te cobrar um quinto disso. Só ou fazer menos. aquele combo realmente com É, uma precificação atrativa, só que atrativa. ainda assim um ticket médio que faça sentido para sua operação Pra rodar. operação, aham. E então você me trouxe que a magia do longo prazo e da previsibilidade é a recorrência para o seu negócio, né? Pra você não ficar dependendo o tempo todo De só dos booking. picos e das instabilidades. Só que ao mesmo tempo é diferente de quem faz lançamento, que às vezes se preocupa mais com o marketing do que com o produto. Aqui você tem que preocupar com os dois. Os dois. Porque se você não preocupa com o produto, não tem retenção. Perfeito. Eu acho que nos dois casos você sempre vai se preocupar com o produto. A grande questão é que a sua responsabilidade para com o produto é maior. Porque, vamos lá, eu lanço um produto que tem uma aula ao vivo de 3 meses. Eu vou estar intensivamente em cima desse produto durante 3 meses para as pessoas assistirem e terem sucesso. Quando eu vendo uma assinatura de 12 meses, eu tenho que, durante esses 12 meses, entregar. Então, o que eu tenho de assets aqui, o que eu tenho de ativos que eu entrego aqui, tudo isso que eu acabei de escrever para você, ele é ótimo para os 2 primeiros meses. No terceiro mês, eu tenho que continuar entregando alguma coisa diferente. Então, a minha capacidade de criar e de gerar valor tem que continuar crescendo continuamente aqui dentro desse processo. E você falou sobre precificação. Precificação também passa por estratégia do negócio. Por que a gente que tem um ticket médio de 17 mil, que é o hold, vai entregar tudo isso por 1.700, 1.500, eu não me recordo o valor certo agora. Por que a gente vai entregar tudo isso, né? Tá ligado ao propósito, né? A gente entendeu também que a gente precisava de uma camada de entrada de produto mais acessível para atingir mais pessoas que não conseguiriam pagar pelos nossos produtos se fosse pelo nosso ticket médio. Então, nosso ticket médio das formações gira em torno de R$3.500 a R$5.000. Então, a gente sabia que tinha muita gente que não ia conseguir fazer isso. São para públicos diferentes, então. Para públicos diferentes. Então, assim, esse público que paga 4, paga 5, paga 17, pode ter acesso a isso aqui. Ele pode assinar, porque vai ter um monte de benefícios. Pode ser um produto porta de entrada para ele comprar o mais caro depois. Ele pode comprar o mais caro depois, mas para a grande base, esse aqui é um produto muito bom, muito bem acabado. E mais acessível. E mais acessível. E aí eu aumento. Aí isso tem uma estratégia de 2 mãos, né? Eu aumento a minha capilaridade de mercado, porque eu consigo atingir mais pessoas, mas eu também entrego o meu propósito, que é atingindo mais pessoas, formando mais pessoas com qualidade. Então eu crio um flywheel ali, né? Eu consigo impactar essas pessoas. Então nessa visão, a gente acaba criando essa linha que vai a esse encontro. Então a precificação desse produto em si, ela passa muito mais pela linha de eu quero entregar mais para mais pessoas, do que pela linha de quanto que eu ganho mais dinheiro com isso. É diferente. Então, como eu tenho que ficar pelo menos em cima da linha com esse trabalho. E tendo sucesso, tendo retenção, aí você cria toda a tua jornada e vai trabalhar quanto custa para mim a estrutura de pessoas, que a gente chama de headcount, quanto custa para mim a aquisição desses clientes, qual que é a minha margem de contribuição para cada produto, todas essas coisas, sabe? E me conta mais uma coisa. Quando você começou ali depois a abrir sua esteira, etc., você já fez alguma tentativa de abertura de vendas que não deu tão certo assim? Porque você falou que a operação já não foi tão lucrativa em alguns momentos, mas Sim. Isso era esperado ou já gerou alguma coisa que você falou assim, nossa, eu tenho que mudar a rota muito rápido? Eu acho que a gente lançou um produto muito complexo logo de largada, né? Um produto de 200 horas, muito grande, e que ele tinha uma vida, enquanto produto ao vivo, que ia ficando curta cada vez que passava um dia, né? Porque se é um produto de 10 meses ao vivo, você já passou 2 meses, a pessoa já perdeu 2. Então, não ter um produto que fosse mais maleável nesse sentido, o que eu vejo muito no mercado? A pessoa não vende um produto mega gigante igual o nosso ao vivo. Ele pega um produto gravado, 100%, e bota durante um mês 2 ou 3 interações ao vivo. Então ele fala que é híbrido, né? A gente não tinha essa visão, e não tem muito porque a gente não gosta tanto dessa forma 100%,
mas a gente acabou criando um produto muito complexo e longo. Então, ele teve seu grande pico de vendas no começo, né, pela urgência de iniciar. Mas para engajar depois é difícil, né? Porque você depende muito da disponibilidade da outra pessoa também, né? Exatamente. E na recorrência, a pessoa tem que estar consumindo para ela continuar. Exatamente. Então, esse trabalho de lançar um produto muito complexo, tipo, né, se eu não me engano, na época, até hoje acho que não existe, um programa de formação executiva como esse que a gente criou, o Hold, né? Porque era muitas horas, muito executivo, 4 módulos. A gente utilizou um método chamado Problem Based Learning, que a pessoa que era responsável pelo produto tocava antes, a Janine. Então, assim, a gente criou algo, digamos que a gente criou um monstro muito grande na época. E isso teve seu preço, né? Depois, a gente foi sentindo a desaceleração desse produto, porque ele deixou de ter alguns apelos que ele tinha no início, né? O apelo do 100% ao vivo, o apelo de várias coisas. Então, a gente entendeu, poxa, a gente precisa ajustar algumas coisas aqui. E aí, foi nesse momento que a gente foi fazendo os ajustes, lançando novos produtos, fazendo outras coisas. E assim, eu tô muito curiosa para entender também melhor como funciona a sua ferramenta de IA, como é que, o que ela propicia, assim. Legal, o Semos AI é uma plataforma de inteligência artificial voltada para líderes de marketing, inicialmente, que depois se expandiu muito por analistas, agências. A plataforma, ela possibilita que a gente chama de all-in-one, tudo em um para você trabalhar criação de conteúdo, mas não só. Então, você consegue ter um chat especialista lá, conectado a diferentes tecnologias de inteligência artificial, como o chat GPT, cloud e afins, e algumas coisas camadas próprias nossas, que você consegue interagir ali com especialistas em copyright, o assistente é um especialista treinado para determinados nichos, né? Então, você consegue falar copy, CMO, analista de conteúdo, redes sociais. Então, tudo que você precisa fazer em relação ao conteúdo, você pode interagir dentro do chat. Tem 33 modelos lá. E você tem também a frente de ferramentas. Então, você tem 60 ferramentas que podem ajudar desde a criação de um planejamento de marketing a um calendário de conteúdo, né? Ou a revisão de um texto, ou um follow-up de vendas, ou qualquer coisa nesse sentido. E ainda tem a frente de imagens, que você consegue criar imagens com requisição em português, prompts em português ali. Então, dependendo da necessidade de cada um, tem várias frentes, mas a frente de ferramentas e do chat é a que mais bomba, assim, que as pessoas mais gostam, né? Que a gente cresceu. E me conta outra coisa aqui. Você estava me falando ali fora que um ponto forte seu não é a parte do investimento em tráfego, né? Que vocês tinham uma demanda orgânica muito reprimida, justamente por essa trajetória. Então, você tem um time de vendas que faz aquisição, mas a maior parte dos clientes vem de onde? Não, hoje a gente depende muito de tráfego pago. No começo, se você fala do AI... No geral, porque o AI hoje em dia tá no AI, tá dentro da esteira, né? No AI, o AI, no caso, ele não teve tráfego pago no começo. Na verdade, nunca foi investido em tráfego pago nele. Ele foi orgânico e como a gente criou um produto que tinha aderência no mercado, que estava no time correto, então... Para quem está pensando em criar algumas soluções, time é muito importante. O time define se tu vai ser bem sucedido ou fracassar. Então, a gente tinha um time bom. O AI estava começando e a gente já tinha um produto. Então, quando a gente criou e colocou no mercado, ele viralizou, no TikTok especialmente. Olha. Então, muita gente teve... Esse viralizar no TikTok aconteceu ou você deu algum passo para que isso acontecesse? Aconteceu. A gente, compartilhou em muitos lugares a plataforma que a gente estava lançando, comunicou em vários lugares diferentes no lançamento, mas de repente a gente estava tendo 250 novos usuários por dia, do nada. Assim... Logo no lançamento, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, a gente também não estava focado na solução, porque a gente tinha a frente educacional. E aí começaram a mandar vídeos pra gente. Pessoas começaram, olha só, vi falando aqui do CMOs. O chat GPT em português, ou o chat GPT do marketing, a IA do marketing, etc. Isso acontecendo recorrentemente. Aí a gente começou a mapear, tinha vídeo no YouTube, tinha vídeo no TikTok, tinha post no LinkedIn, tinha um monte de coisa estourando. E nessa brincadeira a gente já tinha batido mais de 7 mil usuários ali. E não foi só no Brasil, né? A gente estava, na época, no pico mesmo, mais de 40 países com essa plataforma. E daí a gente falou, caraca, sensacional. Mas vamos olhar os dados? A gente olhou os dados e viu, cara, a gente criou para líderes.
mas quem está utilizando são analistas, são agências, né? Ou pessoas que são empreendedores solos e tal. E a gente foi entender mais um pouquinho sobre isso e aprender mais sobre a plataforma, né? Eu compartilhei contigo que tivemos vários erros, né? Na hora da troca dessa solução para pago, mas esse momento foi um momento típico. Então, quando fala do CMOS AI, como produto separado, ele nunca recebeu nada de tráfego. O DCMOS, não. O DCMOS a gente tinha uma demanda reprimida pela própria comunidade, pelo meu track record, etc. Mas depois a gente trabalhou bastante capital, muito tráfego intensivo ali dentro da plataforma para vender. Então, quando se fala de mídia paga, a parte de educação, esse é um dos canais principais hoje. E o que é seu propósito, assim, sabe? De continuar hoje investindo nisso, voltando seus esforços? Porque você saiu de um histórico de burnout, hoje em dia tá em outra realidade, mas ainda trabalha pra caramba, né? Muito. O que te move? Cara, eu gosto de criar as coisas. Eu gosto de... Acho que... o pessoal do meu time fica aterrorizado comigo porque eu vivo inventando coisa, né? Mas eu gosto de olhar para uma coisa e imaginar que ela já existe. Então, e eu gosto de resolver problema. Sou apaixonado por resolver problema. Então, se tem um problema, eu gosto de pensar como que eu consigo resolver e qual caminhos para resolver esse problema. Então, quando eu criei a comunidade lá atrás, era um problema. Eu não estava sabendo como posicionar no mercado de SaaS, como posicionar, criar uma construção de marca com brand ali. E aí eu fui lá e achei uma maneira de resolver esse problema. Quando eu lancei o educacional, eu tinha esse problema também. Eu não sabia como lidar com algumas situações dentro do marketing. E quando eu lanço AI, é a mesma coisa. Então, acho que eu sou apaixonado por isso, por resolver problemas, por inovar também, né? Por inovar. E o que eu aprendi, diferente de um pouco tempo atrás, é que é importante monetizar bem as coisas, é importante você precificá-las, é importante você ter um caixa saudável. E então, assim, ser só aspiracional não adianta. Você tem que ter um negócio, e tem que ter um negócio com bom caixa, e tem que ser um gerador de receita. Isso é importante. Eu acho que durante muitos anos eu fui aspiracional para as outras coisas que não fosse aquele que eu trabalhava. A partir do momento que eu decidi, não, eu vou ser aspiracional, mas esse negócio vai faturar milhões, aí o jogo mudou, né? Então, faturar milhões não é ruim, porque ajuda a potencializar mais ainda essas coisas. Então, meu propósito é resolver problemas, criar coisas e impactar a vida das pessoas de alguma forma. Então, quando eu crio a comunidade, impactou um monte de gente. Quando eu crio educacional, eu recebo relato de pessoas, cara, eu não consigo mensurar o quanto vocês mudaram minha vida. Quando eu crio inteligência artificial, a pessoa fala, cara, eu sou sozinho aqui no trabalho e eu só consigo fazer as coisas por causa do CMOS AI. Então, todos os produtos, eles têm um propósito fim, assim, né? Eles conseguem contar uma história e gerar um resultado. Era bom se todos gerassem o mesmo impacto financeiro, mas a gente sabe que tem produtos que são mais drivados para gerar receita e produtos que eles ajudam a entregar o teu propósito, mas eles não vão pagar tanto a conta. Então, a gente tem que entender o que é cada um nessa mesa, sabe? E você tem algum objetivo financeiro específico, assim? Cara, nunca parei pra pensar, mas eu conversava até recentemente com o meu desenvolvedor, a gente falava sobre planos e etc. Falei, cara, eu quero ter tanto dinheiro que o dinheiro não seja o problema. Então, eu não quero ter que pensar no dinheiro. Acho que se eu puder crescer suficientemente bem e ter para onde o dinheiro eu não preciso pensar no boleto que eu tenho que pagar, eu acho que esse é o jogo. Então, assim, ó, crescer o suficiente para boleto não ser problema. Acho que esse seria a minha jogada, assim. Quantos milhões a gente tá falando? Não sei. Eu sei que eu tô criando um ecossistema e tem um monte de coisa em bastidores por vir que vale múltiplos milhões. E eu sei disso pelo resultado que a gente entrega. Mas, para mim, isso não é o mais importante, assim. Eu brincava que eu fico muito mais feliz com algumas pequenas coisas do que com relação à grana, né? Recentemente, eu passei 1 mês e pouco estudando, fazendo um artigo sobre inteligência artificial. E, eu tava bem receoso sobre publicar esse artigo. E eu publiquei, o pessoal gostou, mas eu recebi um reconhecimento de uma pessoa muito específica, que é super relevante da área, que falou, cara, isso aqui é coisas que poucas vezes eu vejo no Brasil alguém produzir. Pra mim, esse tipo de coisa do tipo, cara... É um reconhecimento pessoal também, né? Exato. Tipo assim, não só isso, porque eu criei uma coisa
que você... Impactou pra mais, é um legado. Caraca, a galera tá indo lá e vendo, pô, isso aqui é muito bom realmente, sabe? O que eu fiz basicamente foi, eu tenho acesso a todas as LLMs do mercado, que são modelos de grande escala de linguagem, né? Como o ChatGPT, Claude, Gemini e afins. E eu fiz uma análise robusta de todos eles para entender se eles fossem humanos, como eles escreveriam. E qual seria o tom, qual seria o estilo. E aí eu criei até um personagem com como inteligência artificial. A persona de cada uma das Isso, eu criei a persona de cada plataforma de AI do mercado. Que loucura! E qual é o tom que ele escreve, tudo isso. Eu mapeei tudo isso e fiz um estudo. E o pessoal adorou esse tipo de coisa. Então, pode fazer uma pergunta? Claro. E responde assim para uma pessoa leiga. Você não consegue treinar, independente da tecnologia, a responder com o tom de voz que você espera? Você consegue treinar, mas ainda assim, cada plataforma tem um direcionamento, uma maneira do algoritmo ser treinado. Então, você pega, por exemplo, o Claude, que é o da Anthropic, que agora, inclusive, em alguns benches, né, superou o ChatGPT em execução e inteligência. Ele tem um tom muito mais formal. Ele escreve de uma maneira muito mais polida. E se você tentar extrapolar, ele vai te dar um sinal dizendo que não é para ir por aquele caminho. Tanto que a gente aqui no Brasil tem o Claude, o CMOs, e pouquíssimas empresas, na época até então, que eu acompanhava mais de perto, nenhuma tinha. Por quê? Porque a gente passou 3 meses em contato com eles para conseguir aprovação, para garantir que a maneira que a gente fosse utilizar fosse sensata e não tivesse qualquer coisa. Uma vez a gente fez um teste lá, escreva um texto para estilo para persuadir a pessoa a comprar. Aí ele respondeu, eu não posso escrever nada que tente persuadir pessoas a fazer qualquer coisa. Se você executa a mesma coisa no GPT, ele vai executar. Vai executar. Entendeu? Então, cada plataforma tem uma finalidade. E quando você entende isso, você fala, pô, que eu preciso escrever uma copy. Você vai usar o CMOs AI, que de todos foi o que fez melhor, porque ele é treinado a marketing. Eu preciso fazer um contrato. Eu vou usar o Claude. Eu preciso fazer algo mais robusto, que vai envolver muito texto e contexto. Vou usar o Gemini. Então, você entende o que você pode usar a partir dessas variações, entendeu? Vou criar um agente que vai solicitar requisições para fazer um chatbot. Vou usar a API da OpenAI para o 3.5, que é mais barato e mais acessível, mais rápido. Então, você vai entendendo as nuances de cada um. Você pode tentar criar camada de personalização? Pode. O que é isso? A gente chama de comandos ou prompts, que são textos, solicitações que você envia e você cria um contexto que é uma informação anterior a sua solicitação, que diz, olha, o contexto é como se fosse o briefing. Se eu chegar e falar para... Como é que é seu nome que está aqui fora? A Beatriz. Se eu for falar contar a história do Pedro para a Beatriz não sabe quem é Pedro. Eu vou falar uma história que ela não tá... Passar o contexto. Eu tenho que dar o contexto. O Pedro é um pescador lá do interior do Mato Grosso que pescou um tambaqui de 3 quilos, etc, etc. Baseado nessa história, Beatriz, você acredita que o Pedro tem capacidade de lutar com o jacaré? Entende? Então, assim, eu dei o contexto dentro de uma LLM, do ChatGPT, é isso, é contar a história do Pedro antes, é o briefing. E depois você solicita. Agora, se eu falo, escreva sobre o Pedro, sem contar quem é Pedro, a plataforma não vai saber como fazer da melhor maneira. Então, você pode criar contextos e camadas de inteligência em cima disso para ficar mais personalizado. Mas cada uma tem um estilo e uma melhor forma de utilizar. Depende do que você quer. Maravilhoso. E as pessoas, às vezes, não entram nessas camadas a fundo, né? É porque é novo. É novo, assim, acho que falar mais sobre é novo, né? Já vem de muito tempo, mas as pessoas estão falando muito mais sobre isso. A inteligência artificial, se a gente for entrar nesse tema, né? A inteligência artificial generativa, ela é relativamente nova, a forma como ela está acessível, né? Então, a ideia da IA generativa, ela já existe há algum tempo, não como a inteligência artificial normal, a IA generativa é o subcampo da inteligência artificial, né? A diferença entre os dois aqui é que a ideia da inteligência artificial é um campo da ciência da computação, no qual visa criar máquinas que simulem a capacidade humana de executar tarefas, de resolver problemas, de catalogar coisas. Isso é o que a inteligência artificial é. E esse campo envolve machine learning, deep learning, outros tipos de modelos dentro dela.
Em 2017, o Google introduziu um negócio chamado transformadores, que era uma maneira, resumidamente, para falar aqui para as pessoas, de conseguir identificar padrões dentro das palavras e conseguir prever quais eram as próximas palavras ou quais seriam as próximas coisas a serem indexadas. A partir dessa tecnologia, o próprio Google criou um chat GPT da vida que chamava BERT, só que não era, não foi tão Difundido. não foi tão difundido, e a OpenAI criou o chat GPT. Foi essa introdução da OpenAI com o que a gente chama de linguagem natural que exponencializou, né? Isso já lá em 2022, quando a gente chega para o grande público. Então, o que a gente chama de processamento de linguagem natural é a capacidade, da nosso exemplo que a gente estava falando com a Beatriz sobre o Pedro e o peixe, é a capacidade da LLM entender o que você solicita para ela, sem você precisar codificar. Você vai escrever na sua linguagem natural, em português, e ela vai entender. Então, a grande mudança... Isso que é a democratização para o uso, né? Exatamente. Qualquer um conseguir. Exatamente. Então, a grande mudança, a inteligência artificial existe lá desde 45. A grande mudança é como você está... A interface que foi criada para você interagir com isso, abstraindo toda a complexidade que existe, que é a ideia de você ter que criar um código, ou de você ter que escrever com uma linguagem específica, ou qualquer coisa. Não. Você pode escrever... minha mãe estava conversando com o CMOs AI para escrever um livro. Então, tipo, no celularzinho dela, sem entender quase nada, entende? Isso está muito acessível. Então, às vezes a pessoa nem sabe o que é programação, mas está lá falando com... Mas entende quando eu falo lá da pesquisa dos LLMs, de comparação? Sim. Isso aqui é para entusiasta. Uma parcela bem pequena das pessoas. O público comum, o público normal, o público que você vai resolver um problema, ele tá focado em resolver uma coisa só. Ele quer postar no Instagram, ele quer revisar um texto, revisar um contrato. Ele tá nem aí para que tecnologia tá por trás. Ele quer resolver o problema dele. Desde que resolva, tá tudo certo. Então, desde que você entenda isso, faz todo sentido. Estamos quase chegando aqui ao fim do nosso episódio, mas para encerrar, eu gostaria de te perguntar o que a gente tem aí para esperar de próximos passos, o que tem para surgir dentro do seu ecossistema também. Acredito cada vez mais tecnologia, a gente vai inserir cada vez mais tecnologia no ecossistema, cada vez mais novidade dentro da frente de inteligência artificial também. A gente trouxe uma pessoa muito legal na nossa frente de comunidade, então esperem eventos, ações, imersões, muitas dessas coisas que estão por vir, muitas parcerias estratégicas, presença também em vários estados, a gente tá cada vez mais forte em outros lugares do Brasil. Então acompanhem lá o The CMOs Marketers e o CMOs AI, que vai ser bem legal o que tá por vir. Não, e assim, eu poderia fazer aqui com você horas só para entender mais sobre esse seu conhecimento sobre IA, porque assim, eu acho que vai vir para revolucionar cada vez mais todos os mercados, né? Sim. Hoje não tem como pensar em negócios de longo prazo sem linkar isso de alguma forma. Eu acredito assim que as empresas, todo mundo que tá ouvindo, independente do seu segmento, indústria, o quão inteligente, o quão conectado com inteligência artificial você tá, é importante você dar o primeiro passo já. Eu acho que quem não se envolver ou entender minimamente vai perder bastante espaço, porque o que a inteligência artificial te possibilita, tinha duas perguntas, né, a gente caminhando para o final. A inteligência artificial é criativa? Esse era um questionamento que já trouxeram para mim várias vezes, a gente pode falar sobre. A inteligência artificial vai tornar as pessoas burras? Esse é um outro questionamento. A inteligência artificial vai substituir as pessoas? É outro questionamento. Para cada uma dessas coisas tem uma resposta. A inteligência artificial é criativa? E em estudos mais do que o humano. Mas ela não tem sensibilidade, ela não tem senso crítico, ela não tem a alma, ela não tem o jeito do humano. Ela não tem todo o contexto. Ela não substitui. Ela vai deixar as pessoas burras? Depende da maneira que você utilizar, como qualquer recurso. Então você pode potencializar o teu resultado utilizando inteligência, desde a maneira que você use. É mais fácil você ter acesso a certas informações. Então fácil. Você pode, na verdade, estar mais inteligente. Tá mais inteligente. Então, se você entender essas nuances, eu acho que dá para jogar. E se você tem tecnologia nos seus produtos, melhor ainda. E dá para começar simples. CMOs AI tem planos, por exemplo, a partir de R$29, R$19. Então, dá para começar testando e brincando, por exemplo. Não precisa ser ir para uma tecnologia. E ferramentas existem muitas. Então, depende do que você quer resolver. Mas, para a maioria das pessoas, um chat simples ou algumas ferramentas já é a resposta. Já vai. Muito obrigada. Sério, foi maravilhoso bater esse papo com você. Obrigado a vocês.
Parabéns aí por todas as conquistas. Acredito que temos muito caminho aí pela frente em conjunto ainda. Obrigado pela parceria. Obrigado a você, um abraço para todo mundo da LastLink, toda a estrutura que está criada aqui, todo mundo que ajudou. Obrigado pelo café também, pelo suco e pelos bastidores. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.